Osana nas alturas pro vídeo de hoje. Oi gente, eu sou o Lucas Dallas e hoje nós vamos falar sobre um documentário recentemente lançado da Netflix. Deixou todo mundo cagando nas calças. Não, vem gozar comigo. Gente, antes de mais nada eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, né? Então se inscrevam aí no canal, porque assim eu amai-vos eis para sempre. Bom, recentemente foi lançado aí um documentário na Netflix, que é O Demônio e o Padre Amorth. Então esse é um documentário sobre exorcismos. Eu nem ia fazer vídeo sobre esse documentário, porque ele é bem curtinho, acho que ele tem pouco mais de 1 hora, mas eu resolvi fazer mesmo assim. O documentário ele é feito pelo William Friedkin, eu acho que é assim que fala, gente, Friedkin, que é o mesmo diretor do filme Exorcista, que eu até tenho DVD em algum lugar por aí. Então aqui a gente vai ver mais ou menos o William, ele voltando para suas raízes, né? Um assunto que ele gosta muito, logo no começo do documentário ele já vai falar um pouco sobre isso, sobre esse fascínio dele pelo oculto, né, pelo demônio, digamos assim. Então o documentário ele vai ser dividido, digamos, em 3 partes. A primeira parte, né, que vai falar um pouco sobre a criação do Exorcista, vai ter até algumas ceninhas do William Peter Blatty falando, que já é uma grande homenagem. Eu me apaixonei por aquela homenagem que eles fizeram. Então vai ter lá o cara mostrando a escadaria, né, do Padre Carras lá, a parte de fora do quarto da Regan. Vai ter algumas coisinhas assim que vão trazer um pouco daquela nostalgia pra gente. E a segunda parte vai ser o exorcismo em si, né? Vai ser o William indo lá até o Padre Amorth, onde vai rolar um exorcismo real e ele vai conseguir filmar maduramente falando, né, o exorcismo. E a terceira parte vai ser então algumas pessoas dando a opinião delas sobre o vídeo, né, sobre o exorcismo que ele acabou de filmar. O Padre Amorth, gente, ele é um senhorzinho, era, né, porque já morreu o bichinho. Ele era um senhor de 91 anos e ele ficou, olha, minha cola diz 31 anos sendo sendo exorcista oficial de Roma. Então ele já tirou demônio de uma cambaiada, né, gente? Porque 31 anos de exorcista, imagina quantos demônios que esse bicho não tirou do povo. O documentário, gente, ele tem toda uma áurea meio sinistrona mesmo. A trilha sonora, ele puxa um pouco assim pra te dar um medinho, mas ele não é um documentário feito pra ser, nossa, o Exorcista 2. Sabe, o segundo Exorcista, aquele documentário que vai te deixar gelado de medo. Então ele é um documentário feito mais para dar, acho que, o ponto de vista dessas outras pessoas, entendeu? Então nesse documentário a gente vai acompanhar o exorcismo real de uma mulher, que eu esqueci o nome dela, mas ela é arquiteta. E ela tá há muito tempo já com essa possessão rolando nela. Então é uma coisa que vem de repente, né? Não é igual o exorcista, ela não fica amarrada na cama, mas ela vive a vida dela normal, mas às vezes ela se depara com algumas situações que despertam a possessão, entendeu? Seja lá, sei lá, às vezes ela se depara com alguma figura religiosa, algum crucifixo, alguma coisa, alguém fala que desperta aquilo nela. Vai mostrar o exorcismo real dessa mulher, que é uma coisa totalmente diferente do que a gente imagina. Feito num quarto todo claro, a luz do sol, sabe? Não tem nada daquela coisa sinistra do filme. Aí tem o padre do lado dela, né? Ela tá numa cadeira. E aí fica o padre exorcizando ela na cadeira. E ao redor várias pessoas da família, várias pessoas fiéis, né? Rezando juntas, fazendo aquele círculo, né? Digamos assim, pra atrair, né, coisas boas. Digamos. E é interessante esse exorcismo, porque a gente fica com aquele pé atrás. Será que está sendo montagem? Será que não está? Porque a mulher, ela tem umas crises nervosas, né, como toda pessoa que está endemoniada tem, só que a voz dela fica diferente, é como se fosse 2 vozes falando juntas, assim, sabe? E eu não sei como alguém consegue fazer isso, senão com a ajuda de algum microfone, alguma coisa da edição mesmo. O caso real que inspirou o filme do Exorcista, que é o caso que está nesse livro aqui, Exorcismo do Thomas B. Allen, publicado pela Dark Side Books. Esse livro aqui ele vai tratar então a história do exorcismo real do menino, né, de um menino que inspirou então o William Peter Blatty a escrever o livro dele, do Exorcista. O caso que tem aqui, tanto o caso que tem aqui quanto o Exorcista mesmo, ele mostra o exorcismo mesmo sendo uma coisa muito violenta, mas é uma coisa que a gente não sabe se está acontecendo mesmo ou se é uma coisa tipo de alucinação coletiva, né? Eu li em algum lugar, eu não vou lembrar onde, falava que quando você participa de um ritual em grupo, né, uma coisa grupal, muitas vezes pode acontecer alucinação coletiva, né, digamos assim. Então é uma coisa muito violenta, como se você visse a sua casa caindo. E aí, do nada, está tudo normal.
sabe? É uma coisa de flash, assim. E é o que muitas vezes a gente vê nessas coisas de exorcismo real, né? A pessoa, a casa tremendo, os objetos voando de um lado para o outro, mas a gente não sabe se isso realmente está acontecendo ou se faz parte de todo esse processo ritualístico. E aqui vai ter muito dessa questão também nesse livro. Então, e coisa que não teve nesse exorcismo real. Como eu falei, a única coisa mais esquisita que acontece é a voz da mulher. Muito esquisita aquela voz. Eu tô rindo da minha cola, eu coloquei exorcismo real, falar sobre a voz encapetada. Porque realmente, gente, é uma voz muito esquisita da mulher, fica meio duplicada a voz. E é meio agressiva até assim, só que essa coisa ficou muito esquisita mesmo. Enfim, eu não vou falar se ele conseguiu ou não tirar o demônio dela, né? Isso vai ficar pra vocês assistirem o documentário, mas tem uma cena que rolou após o exorcismo dela. Uma cena muito aterrorizante. Acho que foi a única cena do documentário que me fez acender a luz. Porque eu tava assistindo no escuro e eu não tava sentindo medo nenhum. Até então eu tava encarando tudo como uma coisa, né? Atualmente, né? A voz da mulher pode ser um microfone, né? Aquela coisa toda. Mas aí quando ele vai narrar a cena da igreja que rolou, eu acendi a luz, porque deu medo. Nessa cena da igreja, o William, ele não conseguiu gravar. Diz ele que não conseguiu entrar com a câmera na igreja. Então o que a gente vai ter é uma narração dele próprio, falando tudo o que aconteceu naquela igreja. E aí eles fizeram uma edição totalmente sinistra, com a música estranha, imagens da igreja, aquilo me deu medo. Só que aí a gente fica com aquela coisa, né? A pessoa gravando um documentário vai esquecer, né? Ai, não consegui entrar com a câmera na igreja. Então, né, eu acho que isso daí já foi, né, balela. Mas, né, na hora que a gente tá assistindo, a gente não pensa nisso, né? Eu fiquei com medo mesmo. Ele vai levar a filmagem, então, para padres assistirem, para pessoas do ramo científico, neurocientistas. Então, todos eles vão assistir a filmagem e dar a sua opinião. O mais engraçado é que todas as opiniões, elas são a mesma praticamente. Eles vão falar muito sobre placebo, vão falar sobre que realmente pode funcionar um exorcismo, né, um ritual, por causa do cérebro da pessoa, como se aquilo, ela acreditasse tanto que aquilo vai funcionar e realmente funciona. Tem uma frase que eu não lembro se foi um dos cientistas ou um dos padres que falou, mas eu acho que foi um dos cientistas, que eu achei fenomenal. Falou que as pessoas, elas são como se fossem esponjas, né? Então se essa esponja está num certo lugar, ela vai absorver tudo aquilo. Toda aquela aura, aquele conhecimento, aquelas crenças da região, do lugar onde a pessoa está, ela vai absorver isso. Então se vem alguma coisa para ajudar ela com bases nessas crenças e nessas opiniões que ela absorveu durante tantos anos, realmente pode funcionar. Achei muito interessante isso porque eu realmente acredito muito nisso. Eu acho que se a pessoa passou anos e anos praticando um tipo de coisa, você usar aquilo a favor dela para ajudar de alguma forma, funciona realmente. E realmente a gente viu que funciona no documentário, né? Tanto que até os cientistas falaram que realmente pode até ser objeto de estudo para ajudar uma pessoa com algum problema psiquiátrico, né? Alguma coisa assim. Tem uma cena muito engraçada que o William começa a conversar com o padre, né? Com um dos padres lá. E aí o padre acaba falando, não, eu não me sinto capaz ainda, né, de praticar um exorcismo, eu não teria essa coragem porque eu tenho medo do demônio. Aí o William acaba falando, mas como assim, o padre tem medo do demônio? Você é o padre, você tem medo do demônio, que dirá nós, meros mortais, né? E aí ele começa a colocar o padre na parede, e o padre fica tipo assim, não, mas é que, sabe, aquela coisa eu achei muito sensacional. É isso, gente, o documentário, ele, no geral, ele não traz nada de tão novo, sabe, do que a gente já viu por aí, né? Nem a filmagem do exorcismo da mulher eu achei tão impressionante, né? Mas eu acho legal mais por essa questão das opiniões divergentes, né? Das opiniões similares, por que não? Se você gostou do filme do Exorcista, tem toda aquela nostalgia do filme, então eu achei que valeu por isso, assim, sabe? Mas não que seja o documentário dos documentários sobre o exorcismo. Eu ainda recomendo muito vocês lerem este livro, porque ele traz, assim, uma visão sobre o exorcismo muito mais ampla do que esse documentário. Como eu falei, esse documentário vai falar um pouco sobre o Padre Amorth e com base nesse exorcismo real que ele fez, da mulher, né? Mas esse livro ele já traz, além do caso do menino, né, do garotinho lá, que eu esqueci o nome dele, mas traz, além do caso desse menino, uma visão mais ampla do que seria o exorcismo, do ritual. A gente tem muita
muitos relatos de padres aqui. A gente tem toda a burocracia que é preciso ser feita para ser realizado um exorcismo. Então é uma visão, é quase que um estudo isso daqui completo sobre exorcismo. Então se você viu o documentário, se interessou por esse assunto, tenta dar uma conferida nesse livro, porque eu acho que vocês vão gostar. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro, então eu vou deixar o link aí, ou na descrição tá o link do livro. Bom, gente, é isso então, espero que vocês tenham gostado. Se você tem mais dicas de filmes, de documentários sinistros, porque eu adoro uma coisa sinistra. Eu adoro assistir filme com o cu trancado, sabe? Eu amo sentir medo. Deixa aí nos comentários sugestões. Aí no Mostrar Mais eu também vou deixar links para os meus livros, Pela Estrada Fora, Amber, Quando Tocam os Tambores. Todos eles têm físico e digital, é só clicar aí nos links. Siga no Instagram também, links lá embaixo, tá tudo lá embaixo. Então é isso, beijo pra todo mundo e até a próxima.